Desejo começar por salientar a extraordinária importância da liberdade. Em geral, não desejamos ser livres. Temos nossas famílias, nossas responsabilidades, nossos deveres, e aí nos estabilizamos. Nos vemos inibidos por leis sociais, por determinado código de moralidade, além de levarmos a carga de nossas cotidianas tribulações e problemas. E quando encontramos alguma espécie de consolo, algum meio de fuga a todo esse conflito e aflição, facilmente nos satisfazemos. Quase nenhum de nós deseja verdadeiramente ser livre, em qualquer sentido ou profundidade que seja. Entretanto, me parece que uma das coisas mais importantes da vida é o descobrirmos, por nós mesmos, como poderemos ser total e completamente livres. Poderá a mente humana, tão fortemente condicionada, tão estreitamente confinada em suas lidas diárias, tão cheia de temores e ansiedades, tão incerta quanto ao futuro e tão constante em sua exigência de segurança, poderá ela suscitar em si própria uma mudança radical, só realizável em completa liberdade? Em verdade, esse é um problema que deveria interessar a cada um de nós, pelo menos durante as 3 semanas de nosso estado aqui. Não se trata de meu interesse verbal, senão de sermos capazes de, através da análise verbal, discursiva, penetrar fundo em nós mesmos e descobrir se há alguma possibilidade de sermos livres. Sem liberdade não se pode descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem liberdade, a vida é sem profundeza. Sem liberdade, somos escravos de toda sorte de influências e de pressões sociais, das inumeráveis exigências que estamos constantemente enfrentando. Assim sendo, como indivíduos, podemos nos examinar penetrante e impiedosamente, para descobrir se alguma possibilidade temos, cada um de nós, de ser livres. Por certo, só em liberdade pode haver mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente, com pequenos aparos aqui e ali. Temos de operar uma radical transformação da própria estrutura de nossa mente. Por isso, sinto ser tão importante falarmos de mudança. Discutimos para ver até que ponto poderemos penetrar nesse problema. Vocês sabem o que entendo por mudança? Mudar é pensar de maneira totalmente diferente. É fazer nascer um estado de espírito livre da ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para ser ou vir a ser algo. É estar completamente isento de medo. Para se descobrir o que significa estar livre do medo, acho necessário compreender a questão de instrutor e discípulo, e assim compreender o que é aprender. Aqui não há instrutor nenhum, nem ninguém que está sendo ensinado. Todos estamos aprendendo. Portanto, tens de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai te dar uma instrução ou prescrever o que fazer. E isso significa uma relação inteiramente diferente entre vocês e este orador. Nós estamos aprendendo e não sendo ensinados. Se com efeito compreender que não está aqui para ser instruído por alguém, que não há instrutor nenhum para te instruir, nenhum salvador para te salvar, nenhum guru para te prescrever o que fazer, se compreender realmente esse fato, terá então de fazer tudo por você mesmo, e isso requer extraordinária energia. A energia se dissipa e degrada, perde-se totalmente quando se estabelece a relação de instrutor e discípulo. Portanto, durante as presentes palestras e nas discussões subsequentes, espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente,
deixando subsistir unicamente o movimento do aprender. Em geral, aprendemos pelo estudo, por meio dos livros, pela experiência ou mediante instrução ministrada por outro. São essas as maneiras comuns de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo, armazenamos conhecimentos na forma de memória, e depois a memória responde a ulteriores desafios e exigências, do que resultam conhecimentos e mais conhecimentos. Tal processo nos é bastante familiar, pois é nossa única maneira de aprender. Se não sei pilotar um avião, aprendo a fazer. Recebo a necessária instrução, vou adquirindo experiência que fica retida na memória e, por fim, posso voar. É esse o único processo de aprender familiar à maioria de nós. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução. O que se aprende é confiado à memória, na forma de conhecimento, e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um desafio, ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa. Eu penso que há uma maneira de aprender completamente diferente. E sobre esse assunto vou dizer algumas palavras. Mas para poder compreender essa maneira e por ela aprender, devem estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estará apenas sendo instruído e irá apenas repetir o que ouviu dizer. Eis porque tanto importa compreender a natureza da autoridade. A autoridade é um empecilho ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões. Não existe nenhuma liberdade. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sobre o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre, e, portanto, ele é incapaz de aprender. Acumulamos várias formas de conhecimentos, científicos, filosóficos, técnicos e etc. E tais conhecimentos são necessários ao bem-estar físico do homem. Mas também acumulamos conhecimentos porque queremos estar em segurança, porque queremos atuar sem perturbações, porque queremos agir dentro dos limites de nossos conhecimentos, para nos sentirmos sempre em segurança. Nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e, portanto, acumulamos conhecimentos. É a essa acumulação psicológica que quero me referir, pois é ela que nos veda completamente a liberdade. Desse modo, no momento em que se começa a inquirir o que é liberdade, é necessário contestar não só a autoridade, mas também o conhecimento. Se está meramente sendo instruído, se está meramente acumulando o que ouve, o que lê, o que experimenta, nunca será livre, porquanto estará sempre funcionando dentro do padrão do conhecido. É isso, com efeito, que em geral nos acontece. Sendo assim, o que nos cabe fazer? Sabe-se como a mente e o cérebro funcionam. O cérebro é uma coisa de natureza animal, suscetível de progredir e envolver, que vive e funciona entre as paredes de sua própria experiência, seu conhecimento, suas esperanças e temores. Está perenemente ativo com o intuito de salvaguardar-se e proteger-se. E até certo ponto tem de proceder assim, pois do contrário, em breve seria destruído. Necessita de certo grau de segurança. Daí, prender-se ao hábito de acumular, para seu benefício, toda sorte de conhecimentos, de obedecer a toda espécie de instrução,
criando um padrão ao qual adapta o seu viver, de maneira que nunca está livre. Quem quer que observe o seu próprio cérebro, o total funcionamento de si próprio, estará bem consciente desse modo de existência padronizada, na qual nenhuma espontaneidade existe. Que é, então, o aprender? Existe alguma maneira diferente de aprender? Um aprender não cumulativo, que não se torne um mero fundo de memória ou de conhecimento, criador de padrões e de obstáculos à mente? Existe alguma qualidade de aprender que não se torne uma carga, que não tolha a mente, mas, ao contrário, lhe dê liberdade? Se alguma vez fizeram essa pergunta a vocês, não superficialmente, porém profundamente, deve saber que é necessário averiguar por que a mente se apega à autoridade. Quer se trate da autoridade do instrutor, do salvador, do livro, quer da autoridade do nosso próprio saber e experiência. Por que razão se apega a mente à autoridade? A autoridade assume formas variadas. A autoridade dos livros, a autoridade da igreja, a autoridade do ideal, a autoridade de sua própria experiência e a autoridade do saber que acumulou. Está apegado a essas autoridades? Tecnicamente, há necessidade de autoridades. Isso é simples e óbvio, mas estamos falando sobre o estado psicológico da pessoa e deixando de parte a autoridade técnica. Por que razão se apega ela à autoridade no sentido psicológico? Apega-se à autoridade, evidentemente, porque teme a incerteza e a insegurança. Teme o desconhecido, o que poderá acontecer amanhã. E podemos, nós, viver sem autoridade de espécie alguma? Autoridade no sentido de dominação, arrogância, dogmatismo, agressividade, desejo de sucesso e de fama, desejo de vir a ser alguém? Podemos viver nesse mundo frequentando o escritório e mais outros lugares num estado de completa humildade? Isso é muito difícil de verificar, não acha? Mas penso que só nesse estado de humildade completa, que é o estado da mente que está sempre pronta a reconhecer que não sabe, só nesse estado há possibilidade de aprender. De outra forma, estaremos sempre acumulando e, portanto, deixando de aprender. Pois bem, pode-se viver dia por dia nesse estado? Entende minha pergunta? Certo, a pessoa que está de veras aprendendo, nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade busca, achando-se num constante estado de aprender, não só das coisas exteriores, mas também das coisas interiores. Não pertence a nenhum grupo, nenhuma sociedade, nenhuma raça ou cultura. Quando se está aprendendo constantemente de todas as coisas, sem nada acumular, como pode haver autoridade, instrutor? Como se pode servir a alguém? E essa é a única maneira de viver, aprendendo não dos livros, mas de suas próprias ânsias, dos movimentos do seu próprio pensamento, do seu próprio ser. A mente está então sempre fresca, olha todas as coisas de maneira nova e não com os olhos cansados do saber e da experiência. Compreendendo-se isso verdadeiramente, profundamente, cessa toda autoridade. Então esse que vos fala nenhuma importância tem. O extraordinário estado que a verdade revela, a imensidão da realidade, não te pode ser dado por outro. Não há autoridade e não há guia. Tende descobrir por vocês mesmos e dar assim algum sentido a esse caos que chamamos a vida. É uma jornada que deve fazer completamente só,
sem companheiros, sem mulher, sem marido, sem livros. Só pode iniciar essa jornada depois de perceber claramente a verdade de que tem de viajar completamente só. E percebê-la é estar só. Não por azedume, pessimismo, desespero, não por ver o fato de que é absolutamente necessário caminhar só. É esse fato e o percebimento dele que não nos põe livres para viajar sós. O livro, o Salvador, o instrutor, vocês mesmos são todos eles. Deve então investigar, aprender a seu respeito, o que não significa acumular conhecimento sobre você, para com esses conhecimentos observar os movimentos de seu próprio pensar. Está compreendendo? Para esse aprendizado, para se conhecer, deve-se observar num estado de novo, de liberdade. Nada pode aprender sobre você pela mera aplicação de conhecimentos. Isso é, observando-se com os conhecimentos adquiridos de algum instrutor, de algum livro ou de sua própria experiência. A vocês é uma entidade extraordinária, uma coisa complexa, vital, intensamente viva, em constante mutação, a passar por experiências de todo gênero. É um vórtice de descomunal energia e ninguém pode te instruir a respeito dele. Ninguém. Essa é a primeira coisa que se deve compreender. Uma vez compreendida, percebida a sua verdade, já está liberto de pesado fardo. Deixa de contar com os outros para te dizer o que deve fazer. Já está então em começo a liberdade, com seu inefável perfume. Assim tenho de me conhecer, pois sem o conhecimento de mim mesmo, nunca terá fim o conflito. Nunca terá fim o medo e o desespero, e nunca haverá a compreensão da morte. Quando me compreendo, compreendo todos os entes humanos, as relações humanas em sua totalidade. Compreender a mim mesmo é aprender a respeito do corpo físico e das várias reações nervosas. É estar consciente de cada movimento de pensamento. É compreender a coisa denominada ciúme, brutalidade. É descobrir o que é afeição e amor. É compreender, em seu todo, aquilo que constitui o eu, o vós. Aprender não é estabelecer uma base de conhecimentos. O aprender ocorre a cada instante. É um movimento no qual você deve observar infinitamente, sem jamais condenar, sem nunca julgar, sem nunca avaliar, porém sempre e unicamente observando. Desde o momento que condena, interpreta ou avalia, tem um padrão de conhecimento, de experiência, e esse padrão te impede o aprender. Sem vocês compreender, não é possível uma mudança na raiz mesma da mente. E essa mutação, essa mudança, é necessária. Não emprego a palavra mudança no sentido de ser influenciado pela sociedade, pelo clima, pela experiência ou por outra qualquer espécie de pressão. As pressões e influências apenas poderão impeli-vos numa certa direção. Me refiro à mudança que se opera sem esforço algum, em virtude de compreender a você mesmo. Há, sem dúvida, enorme diferença entre as duas coisas, entre a mudança operada mediante compulsão e a mudança que vem espontânea, natural, livremente. Pois bem, se está seriamente interessado, e me parece que seria um tanto absurdo se tivesse feito tão longa viagem para assistir a essas conferências, com esse calor e se sujeitando a tantos desconfortos, sem estar seriamente interessado. Então, essas 3 semanas que aqui irão passar oferecerão uma excelente oportunidade de aprender, de se empenhar numa real observação, numa profunda investigação. Pois, senhores,
Estou bem consciente de que sua vida é muito superficial. Sabemos e temos experimentado muitas coisas. Somos capazes de falar com muita sutileza, mas, na realidade, nenhuma profundidade temos. Vivemos a superfície. E vivendo a superfície, nos esforçamos por tomar muito sério esse viver superficial. Mas eu me refiro a uma seriedade que se não restringe ao mero nível superficial. Uma seriedade que penetra as últimas profundezas de nosso próprio ser. A maioria de nós não é verdadeiramente livre. E para mim, a menos que sejamos livres, livres de nossas preocupações, de nossos hábitos, de nossas deficiências psicossomáticas, livres do medo, nossa vida continua sendo terrivelmente superficial e vazia. E nessa condição, vamos envelhecendo e morrendo. Assim, no decorrer dessas 3 semanas, tratemos de averiguar se poderemos quebrar as paredes dessa existência superficial que tão zelosamente temos cultivado, para penetrarmos em algo muito mais profundo. E esse processo de penetração não depende de nenhuma autoridade. Não depende de sermos instruídos por outro sobre como fazê-lo, porque ninguém o irá e não pode te ensinar. O que aqui temos de fazer é aprender juntos o que há de verdade em tudo o que vamos examinar. E uma vez tenha realmente compreendido o verdadeiro, estará terminada toda a dependência da autoridade. Não necessitará então de livro nenhum, não necessitará de ir à igreja ou ao templo. Já não será um seguidor. Há na liberdade grande beleza, grande profundeza, grande amor, que desconhecemos completamente porque ainda não somos livres. Assim, o que primeiramente nos deve interessar, me parece ser a investigação dessa liberdade. Não só por meio da análise verbal, discursiva, mas também independentemente da palavra. Está fazendo muito calor, mas devo dizer que todo o possível se fez para tornar bem fresco o interior desse pavilhão. Não podemos realizar mais cedo as reuniões, porque há muitos que vêm de longe. Assim sendo, teremos que nos sujeitar ao calor como uma parte dos inevitáveis desconfortos. Como sabem, há necessidade de nos disciplinarmos, não mediante rigoroso controle, porém sim pela integral compreensão da questão da disciplina, pelo aprender o que ela é. Consideremos, por exemplo, essa coisa imediata, o calor. Podemos sentir o calor que está fazendo sem nos deixarmos importunar por ele, visto ser o nosso interesse, a nossa investigação, que constitui o próprio movimento do aprender, muito mais importante do que o calor e o desconforto do corpo. O aprender, pois, requer disciplina, e o próprio ato de aprender é disciplina. Portanto, não há necessidade de se impor disciplina alguma, nenhum controle artificial. Isso é, eu quero escutar, não só o que está sendo dizendo, mas também todas as reações que as palavras provocam em si mesmo. Quero me conscientizar de cada pensamento, de cada gesto. Isso em si é disciplina, e tal disciplina é extremamente flexível. Assim, penso eu, a primeira coisa que nos cumpre descobrir é se, como ente humano que está vivendo em determinada cultura ou comunidade, realmente necessita de liberdade, tanto quanto necessita de alimento, de satisfação sexual e de conforto. E até onde e até que profundidade está disposto a ir, a fim de ser livre. Acho que é só isso que podemos fazer nessa primeira palestra. Ou melhor, a única coisa que podemos fazer durante essas 3 semanas, visto ser esta a única coisa que podemos ter em comum, só ela e nada mais. Entende? Porque tudo o mais se torna mera sentimentalidade,
devoção e emocionalismo, coisas muito infantis. Mas se vocês e eu estivermos conjuntamente buscando, investigando, aprendendo o que significa ser livre, então nessa abundância todos poderemos comungar. Como disse no início, aqui não há instrutor e não há discípulo. Cada um de nós está aprendendo, mas não a respeito de outro. Não está aprendendo a respeito do orador ou de seu companheiro ao lado. Aprende sobre sua pessoa. E se está aprendendo acerca de você mesmo, é então o orador. Pois o seu companheiro ao lado é capaz de amar o seu próximo. De outro modo, não pode amá-lo. E tudo o que está dizendo ficará sendo meras palavras. Não pode amar o próximo se tem o espírito de competição. Toda a nossa estrutura social, econômica, política, moral, religiosa, se alicerça na competição. E, ao mesmo tempo, dizemos que devemos amar o próximo. Isso é uma impossibilidade, visto que onde há competição, não pode haver amor. Assim, para se compreender o que é o amor, o que é a verdade, necessita-se de liberdade. E esta ninguém pode te dar. Você tem de encontrá-la por você mesmo com diligente trabalho. Em nossa reunião aqui há dias, estivemos falando sobre a necessidade de liberdade. E com essa palavra liberdade, não me referia à liberdade fragmentária, superficial em certos níveis de nossa consciência. Falávamos sobre a necessidade de ser totalmente livre. Livre nas raízes mesmas da mente, em todas as nossas atividades físicas, psicológicas e parapsicológicas. Liberdade supõe total ausência de problemas, não acha? Porque quando a mente é livre, pode observar e agir com perfeita clareza. Ela pode ser o que é, sem consciência de nenhuma tradição. Para mim, uma vida de problemas econômicos ou sociais, particulares ou públicos, destrói e perverte a lucidez. E tem-se necessidade de lucidez. Necessita-se de uma mente que veja bem claro cada problema que surge. Uma mente capaz de pensar sem confusão, sem condicionamento. Uma mente dotada de afeição, amor, que nada tem em comum com emocionalismo ou sentimentalismo. Para nos acharmos nesse estado de liberdade, o qual é dificílimo de compreender e requer muita perquirição, necessitamos de uma mente não perturbada, uma mente quieta. Uma mente que funcione por inteiro, não apenas na periferia, mas também no centro. Essa liberdade não é uma abstração, um ideal. O movimento da mente livre é uma realidade e os ideais e abstrações nenhuma relação têm com ele. Essa liberdade ocorre natural e espontaneamente, sem nenhuma espécie de correção, de disciplina, de controle ou persuasão. Ao compreendermos integralmente como surgem e findam os problemas. A mente, com um problema perturbador e que encontra meios de fugir a esse problema, continua sendo uma mente inibida, acorrentada e não livre. Para a mente que não resolve cada problema que surge, em qualquer nível que seja, físico, psicológico, emocional, não pode haver liberdade e, portanto, clareza de pensar, de visão de percebimento. A maioria dos entes humanos tem problemas. Entendo por problema a renitente perturbação causada pela inadequada resposta a um desafio. Isso é, pela incapacidade de atendermos às solicitações da vida com todo o nosso ser, ou pela indiferença que produz uma disposição habitual para aceitar e suportar os problemas.
Há um problema toda vez que deixamos de enfrentar e examinar uma situação até suas últimas consequências. Não se pode deixar isso para amanhã ou alguma data futura, pois cada situação deve ser enfrentada logo que surge, a cada minuto, a cada hora e a cada dia. Todo problema, em qualquer nível que seja, consciente ou inconscientemente, é um fator que destrói a liberdade. Problema é tudo aquilo que não compreendemos totalmente. O problema de qualquer um de nós pode ser a dor, o incômodo físico, a morte de alguém ou a falta de dinheiro. Pode ser a incapacidade de descobrir por nós mesmos se Deus é uma realidade ou uma mera palavra, sem nenhuma substância. E há os problemas atinentes às relações particulares e públicas, individuais e coletivas. A não compreensão das relações humanas em seu todo gera problemas. E quase todos nós temos problemas. Causadores de doenças psicossomáticas, ao quebrar-nos a mente e o coração. Com essa carga de problemas, apelamos para vários meios de fuga. Cultuamos o Estado, aceitamos a autoridade, recorremos a alguém para que resolva os nossos problemas, nos atiramos a uma fútil repetição de orações e rituais, nos entregamos à bebida, aos prazeres sexuais, ao ódio, à autocompaixão e etc. Temos cultivado muito zelosamente todo um sistema de fugas, racionais ou irracionais, nervosas ou intelectuais, o qual nos permite aceitar e, portanto, suportar todos os problemas humanos que surgem. Mas tais problemas produzem inevitavelmente confusão e a mente nunca se torna livre. Agora, não sei se tenho o mesmo modo de sentir que eu tenho em relação à necessidade. Não necessidade fragmentária, necessidade de um dia em que nos vemos subitamente obrigados a enfrentar uma certa situação. Porém, a necessidade absoluta, desde que começamos a refletir nessas coisas até o fim da vida, de não se ter problema algum. Provavelmente não percebe quanto é urgente essa necessidade. Mas se pudermos ver com toda clareza, concretamente, não abstratamente, que a necessidade de se estar livre de problemas é tão grande quanto a de alimento e ar puro, então com essa percepção agimos, tanto psicologicamente como nas ocupações da vida diária. Essa percepção estará sempre presente em tudo o que fizermos, pensarmos e sentirmos. Assim, a libertação dos problemas é a questão principal, pelo menos para essa manhã. Pode ser que tornemos a considerá-la de maneira diferente amanhã, mas isso não importa. O importante é perceber que a mente em que há conflito é uma mente destrutiva, porque está sempre a deteriorar-se. A deterioração não depende de nenhuma idade. Ela se manifesta quando a mente se acha envolvida em conflito e tem muitos problemas não solucionados. O conflito é o núcleo da deterioração e da decadência. Não sei se percebe a verdade dessa asserção. Se a percebe, então o problema é de como resolver o conflito. Mas, primeiramente, é necessário a pessoa perceber por si própria que a mente que tem qualquer espécie de problema, em qualquer nível e de qualquer duração que seja, é incapaz de pensar com clareza, de ver as coisas como são, brutalmente, impiedosamente, sem sentimentalismo nem autocompaixão. Em geral, costumamos fugir logo que surge um problema. E achamos dificílimo ficar com o problema e observá-lo, sem interpretar, condenar ou comparar, sem tentar alterá-lo ou fazer alguma coisa em relação a ele. Isso requer plena atenção,
Mas para a maioria de nós, nenhum problema é tão sério que mereça toda a nossa atenção. Isso porque levamos uma vida superficial e, em regra, nos satisfazemos com soluções fáceis e respostas prontas. Queremos esquecer o problema, afastá-lo de nós e ir vivendo com outra coisa qualquer. Só quando o problema nos atinge intimamente, como em caso de morte ou de absoluta falta de dinheiro, ou quando nos vemos abandonados por nosso marido ou nossa mulher. Só então o problema pode tornar-se crítico. Mas nunca permitimos a nenhum problema produzir uma crise real em nossa vida. Temos sempre a habilidade de varrê-lo com explicações, com palavras, com vários meios de defesa de que nos servimos. Já sabemos o que significa um problema. É uma situação que não quisemos examinar até nossas últimas consequências e compreender completamente. Portanto, o caso não foi liquidado e fica a se repetir indefinidamente. Para compreender um problema, precisamos compreender as contradições extremas e também as contradições triviais de cada dia, de nosso próprio ser. Pensamos de um modo e agimos de outro. Dizemos uma coisa e sentimos uma coisa bem diferente. Há conflito entre o respeito e o desrespeito, a rudeza e a polidez. De um lado, o sentimento de arrogância, de orgulho. De outro lado, fazemos exibição de humildade. Conhecem as numerosas contradições, tanto conscientes como ocultas. Ora, como surgem essas contradições? Como já tenho dito repetidas vezes, peço para vocês escutarem não apenas o que digo, mas também o seu próprio pensamento, que observe a maneira como se operam suas próprias reações e esteja ciente de sua reação ao ser formulada aquela pergunta. Como surgem as contradições? A fim de se familiarizar com você mesmo. Quando temos um problema, quase sempre desejamos saber de que maneira resolvê-lo, o que fazer a respeito dele, como transcendê-lo, como nos livrarmos dele, ou qual é a sua solução. Nada disso nos interessa aqui. Eu quero saber como o problema surge, porque se posso descobrir a raiz de um problema, se posso compreendê-lo de princípio a fim, terei então encontrado a solução de todos os problemas. Se posso olhar completamente um só problema, serei então capaz de compreender qualquer problema que se apresente no futuro. Assim, como surge um problema psicológico? Consideremos isso em primeiro lugar, uma vez que os problemas psicológicos pervertem todas as atividades da vida. Só quando a mente compreende e resolve um problema psicológico, logo que surge, e não transporta o registro desse problema para a próxima hora ou o dia seguinte, é só então que ela será capaz de enfrentar o próximo caso, com renovado vigor, com clareza. Nossa vida é uma série de desafios e respostas, e devemos ser capazes de enfrentar cada desafio de maneira completa, porque do contrário, cada momento nos trará novos problemas. Compreende? Todo o meu interesse é ser livre, não ter problemas. A respeito de Deus, do sexo, do que quer que seja. Se Deus se tornou para mim um problema, então não devo procurá-lo. Porque para descobrir se há Deus, um ser supremo e imensurável, deve a minha mente estar muito clara, purificada, livre, não quebrantada por nenhum problema. Eis porque eu disse logo de início que a liberdade é necessária. Me dizem que mesmo Karl Marx, o deus dos comunistas, escreveu que os entes humanos têm direito à liberdade. Para mim, a liberdade é indispensável. Liberdade no começo, liberdade no meio
e liberdade no fim. E não existe essa liberdade quando transporto um problema de um dia para o outro. Isso significa que não só tenho de descobrir como surge um problema, mas também como eliminá-lo, de modo que o problema não mais se repita, não seja transferido para mais tarde e não se sinta nenhuma necessidade de, amanhã, refletir sobre ele e resolvê-lo. Se transporto o problema para o dia seguinte, estou contribuindo para que ele se enraize e depois a extirpação desse problema se torna mais um problema. Portanto, tenho de operar pronta e radicalmente para a completa definição e extinção do problema. Está vendo, pois, quais são os dois pontos que temos de examinar? Descobrir como surge o problema relativo à esposa, aos filhos, problema de falta de dinheiro ou problema de Deus, qualquer problema. E também como poderemos extirpá-lo imediatamente. O que estou dizendo não é ilógico. Vou lhes demonstrar logicamente e racionalmente a necessidade de se pôr fim ao problema e de nunca transportá-lo para o dia seguinte. Desejam fazer algumas perguntas sobre o assunto? Pergunta: não compreendo por que diz que o dinheiro não representa problema. Resposta: para muitos ele constitui um problema. Eu nunca disse o contrário. Note, por favor, que eu disse que um problema é toda coisa que não compreendemos completamente, quer relacionada com dinheiro, quer com o sexo, Deus, as relações com a nossa esposa ou com alguém que nos odeia. Não importa qual seja a coisa. Se tem uma doença ou muito pouco dinheiro, isso se torna um problema psicológico. Ou pode ser o sexo que se torna um problema. Estamos investigando como surgem os problemas psicológicos, e não como proceder em relação a um dado problema em particular. Entende? Santo Deus, isso é tão simples. No Oriente há pessoas que abandonam o mundo e peregrinam de aldeia em aldeia a esmolar. Os brahmanes da Índia estabeleceram durante séculos o costume de respeitar, de nutrir e vestir o homem que abandona o mundo. Para esse homem, evidentemente, o dinheiro não constitui problema nenhum. Mas não estou advogando esse costume aqui. Estou simplesmente apontando que a maioria de nós tem problemas psicológicos. Não tem problema não só de dinheiro, mas também de sexo, Deus e de suas relações? Não tem preocupações sobre se é amado ou não é amado? Se tenho muito pouco dinheiro e desejo mais, isso naturalmente se torna um problema. Tenho preocupações e ansiedades a esse respeito. Ou me torno invejoso, porque você tem mais dinheiro do que eu. Tudo isso perverte a percepção. E são estes os problemas que agora consideramos. Estamos interessados em descobrir como surge um problema dessa natureza. Acho que tornei suficientemente claro esse ponto, ou desejo aprofundá-lo mais. Por certo, um problema surge quando há em mim uma contradição. Se não há contradição em nenhum nível, não há problema algum. Se não tenho dinheiro, irei trabalhar, esmolar, pedir-lhe emprestado. Farei qualquer coisa e isso não me será difícil. Pergunta: mas que acontece quando nada se pode fazer? Resposta: você quer dizer que não pode fazer nada? Se possui alguma técnica ou conhecimento especializado, pode se tornar isso ou aquilo. Se é incapaz de qualquer coisa, pode cavar a terra. Pergunta: depois de certa idade, um homem não pode fazer nenhum trabalho. Resposta: para esses casos, a ajuda do governo. Interrogante: não, senhor, não há. Resposta: então ele morre e acabou-se o problema. Mas esse é um problema seu, minha senhora. Interrogante: não é um problema pessoal.
Resposta: então você se refere a outra pessoa, e assim isso não nos interessa. Estamos falando aqui a seu respeito, como ente humano que tem problemas, e não sobre algum parente ou amigo. Interrogante: não há ninguém que olhe por ele, senão eu. Como posso vir a te escutar deixando sem nenhuma assistência? Resposta: não venha então. Interrogante: mas eu quero vir. Resposta: então não faça disso um problema. Pergunta: quer dizer que numa situação incômoda ou embaraçosa, como por exemplo, falta de dinheiro, podemos nos sobrepor a essa situação? Resposta: não. Veja, já me tomou a dianteira querendo resolver o problema. Você quer saber como proceder com o problema e ainda não cheguei aí. Só formulei o problema e não o que a seu respeito se deve fazer. Quando alguém diz que devemos nos elevar acima do problema ou pergunta o que se pode fazer por um parente ou amigo, velho e sem dinheiro, percebe o que essa pessoa está fazendo? Está fugindo ao fato. Um momento escuta o que estou dizendo. Não aceite nem rejeite o que digo. Escute apenas. Não tem vontade de enfrentar o fato, que é você, com o seu problema e não de outro. Se resolver o seu próprio problema entre ente humano, ajudará o outro, ou não o fará, conforme o caso, a resolver o seu. Mas no momento em que você passa para o problema de outro, perguntando o que devo fazer, assume uma posição em que não se pode dar nenhuma resposta e, portanto, torna-se existente uma contradição. Não sei se está tudo claro. Interrogante: sou sem instrução em virtude de uma incapacidade da infância. E isso tem sido para mim um problema medonho toda a vida. Como resolvê-lo? Resposta: tenho uma terrível preocupação de resolver problemas, não é verdade? Eu não a tenho. Sinto muito. Logo de início eu lhes disse que não me interessava resolver problemas, nem seus, nem meus. Não sou seu protetor ou guia. Você é seu próprio instrutor e seu próprio discípulo. Aqui está para aprender e não para perguntar ao outro o que deve fazer e o que não deve fazer. A questão não é sobre o que se deve fazer por um inválido ou por alguém que não tem dinheiro suficiente, ou que é iletrado e etc, etc. Aqui está para aprender de você mesmo a respeito dos problemas que tem, e não para ser instruído por mim. Portanto, não me coloque nessa posição falsa, porque eu não quero te instruir. Se o fizesse, me tornaria um guia, um guru, e iria aumentar as numerosas inutilidades com se explora o próximo já existente no mundo. Estamos aprendendo, não mediante estudo, porém nos mantendo vigilantes, despertos e autoconscientes. Nossa relação, portanto, difere completamente da relação de mestre e discípulo. Esse orador não te está instruindo nem dizendo o que deve fazer. Isso seria completa imaturidade. Pergunta: quando somos incapazes de ver tudo o que um problema envolve, como poderemos penetrar até a raiz desse problema e resolvê-lo? Resposta: tão ansiosos vocês se mostram por descobrir o que se deve fazer, que ainda não me deram oportunidade de entrar nessa questão. Escutem por alguns minutos, se forem capazes. Não vou lhes dizer o que se deve fazer em relação aos seus problemas. Vou lhes apontar como aprender e o que é aprender. E verá então que, ao compreender um problema, o problema termina. Mas se apela para alguém, lhe pedindo que te diga o que deve fazer acerca de um problema, você se tornará como uma criança irresponsável, cujos passos são guiados por outros e terá mais problemas ainda.
Isso é verdadeiro e simples. E assim sendo, lhe peço de uma vez por todas que lhe dê acolhida em sua mente e em seu coração. Aqui estamos para aprender e não para sermos instruídos. Ser instruído é confiar à memória o que se ouve de outro. Mas a simples repetição de memória não traz a solução de problemas. Só há madureza no efetivo aprender. O uso do conhecimento, daquilo que foi aprendido meramente de memória, como meio de resolver os problemas humanos, procede da falta de madureza e só pode criar mais padrões e mais problemas. O simples desejo de resolver um problema é uma fuga aos problemas, não acha? Não penetrei o problema, não estudei, não explorei, não o compreendi. Não conheço a beleza ou a fealdade ou a profundidade do problema. Minha única preocupação é resolvê-lo e afastá-lo de mim. Essa ânsia de resolver um problema, sem o ter compreendido, é uma fuga ao problema. Portanto, torna-se mais um problema. Toda fuga gera novos problemas. Pois bem, tenho um problema que desejo compreender completamente. Não desejo fugir dele, não desejo verbalizar a seu respeito. Não quero falar a outra pessoa sobre ele. Só quero compreendê-lo. Não estou esperando que ninguém me diga o que devo fazer. Sei que ninguém me pode dizer o que devo fazer e que se alguém o fizer e eu aceitar sua instrução, isso constituiria um ato fútil e absurdo. Assim, tenho de aprender sem ser instruído e sem fazer uso da lembrança do que aprendi acerca de problemas anteriores, para atender ao problema presente. Ora, você não percebe a beleza disso? Sabe o que significa viver no presente? Me parece que não, infelizmente. Viver no presente é não ter continuidade nenhuma. Mas isso é coisa de que trataremos em outra ocasião. Tenho um problema e desejo compreendê-lo, aprender a respeito dele, e para tanto não posso trazer as lembranças do passado e com a ajuda delas me ocupar com o problema. Porque o problema novo exige uma maneira nova de estudá-lo. E não posso me aplicar a ele com minhas lembranças mortas e estáticas. O problema é algo atuante e, portanto, tenho de me ocupar dele agora. Portanto, o elemento tempo deve ser totalmente afastado. Desejo descobrir como surgem os problemas psicológicos. Como disse, se compreendo toda a estrutura causativa dos problemas e fico em consequência livre de criar problemas para mim mesmo, saberei então como agir em relação ao dinheiro, ao sexo, ao ódio, em relação a tudo na vida. E no lidar com essas coisas, não irei criando novos problemas. Tenho assim de descobrir de que modo surge o problema psicológico, e não de qual a maneira de resolvê-lo. Entende? Ninguém me pode dizer como surge o problema. Eu próprio tenho de compreender isso. Enquanto estou explorando dentro de mim, o mesmo deveria fazer em você, e não ficar apenas ouvindo minhas palavras. A menos que ultrapasse as palavras e olhe a você mesmo, as palavras de nada te servirão. Tornar-se-ão meras abstrações e nunca uma realidade. A realidade é o movimento de sua própria investigação descobridora, e não a indicação verbal desse movimento. Está bem claro até aqui? Para mim, como disse, a liberdade é da mais alta importância. Mas a liberdade, de modo nenhum, pode ser compreendida, se não há inteligência. E a inteligência só pode vir ao compreendermos individualmente as causas dos problemas. A mente deve estar alerta, atenta, num estado de supersensibilidade, de modo que cada problema
seja resolvido assim que se apresenta. De outro modo, não há liberdade verdadeira. Só há uma liberdade periférica, fragmentada, sem nenhum valor. Isso é o mesmo que um homem rico dizer que é livre. Santo Deus! Ele é um escravo da bebida, do sexo, do conforto, de dúzias de coisas. E o homem pobre que diz, sou livre porque não tenho dinheiro. Esse tem outros problemas. A liberdade, pois, e a manutenção dessa liberdade não pode ser uma mera abstração. Ela deve constituir para vocês, como ente humano, uma necessidade absoluta, porque é só quando existe a liberdade que pode amar. Como pode amar se é ganancioso, ambicioso e competidor? Não concordam, senhores? Assim, está me deixando fazer sozinho todo o trabalho. Eu não tenho interesse em resolver o problema ou em procurar alguém que me diga como resolvê-lo. Nenhum livro, nenhum guia, nenhuma igreja, nenhum sacerdote me pode dizer. Há milênios que nos entretemos com essas coisas e continuamos carregados de problemas. O frequentar a igreja, a confissão, a oração, nada disso resolverá nossos problemas, que apenas continuam a se multiplicar, como atualmente está acontecendo. Assim, de que modo surge um problema? Como já disse, quando não há contradição interior, não há problema algum. A contradição envolve conflito do desejo, mas o desejo em si não é contraditório. Por certo, o que cria a contradição são os objetos do desejo. Porque pinto quadros, escrevo livros, ou por qualquer coisa estúpida que faço, desejo ser famoso, aplaudido. Quando ninguém me reconhece os méritos, há uma contradição e fico em estado lastimoso. Tenho medo da morte, que não compreendi, e nisso há o que chama amor. Há contradição. Vejo, pois, que o desejo é o começo da contradição. Não o desejo em si, mas os objetos do desejo são contraditórios. Se tento mudar ou negar os objetos do desejo, dizendo que me aterei a uma coisa só e a nada mais, essa coisa, por sua vez, se torna também um problema, porque tenho de resistir, erguer barreiras a tudo mais. Assim, o que devo fazer não é meramente mudar ou reduzir os objetos de meu desejo, porém, compreender o desejo em si. Talvez vocês digam que relação tem tudo isso com o problema. Pensamos ser o desejo que cria o conflito, a contradição, e eu estou apontando que não é o desejo, porém, os objetos ou alvos contraditórios do desejo que criam a contradição. E nenhuma vantagem há em tentar ter um só desejo. Isso é fazer como o sacerdote que diz, só tenho um desejo, o desejo de alcançar Deus. E que tem uma infinidade de desejos dos quais nem sequer está consciente. Cumpre, pois, compreender a natureza do desejo e não o tratar meramente de controlá-lo ou negá-lo. Diz a literatura religiosa que não se deve ter desejo, mas sim destruir o desejo, o que é uma inanidade. É preciso compreender como o desejo surge e o que lhe dá continuidade, e não como fazê-lo terminar. Compreende o problema? Pode-se ver como o desejo surge. Isso é muito simples. A percepção, o contato, a sensação mesmo sem contato, e da sensação resulta o começo do desejo. Vejo um carro, suas linhas, sua forma, sua beleza me atraem e eu o desejo. Mas destruir o desejo significa ficar insensível a tudo. Quando sou sensível, já estou no processo do desejo. Vejo um belo objeto ou uma bela mulher, o que quer que seja.
e dá-se o despertar do desejo. Ou vejo um homem de extraordinária inteligência, integridade e quero ser assim também. Da percepção vem a sensação e da sensação o começo do desejo. É isso que verdadeiramente acontece. Não há nada de complicado na coisa. A complexidade só começa quando o pensamento entra em cena e dá ao desejo continuidade. Penso no carro, na mulher ou no homem inteligente, e desse pensamento o desejo recebe continuidade. De outro modo, ele não continua. Posso olhar o carro e não passa disso. Entende? Mas no momento em que penso no carro, tem então o desejo continuidade e começa a contradição. Pergunta: pode haver desejo sem objeto? Resposta: tal coisa não existe. Não há desejo abstrato. Pergunta: então o desejo está sempre relacionado com um objeto? Mas você disse que temos de compreender o mecanismo do desejo em si, e não nos preocuparmos com o seu objeto. Resposta: Senhor, eu mostrei como o desejo nasce e como, por meio do pensamento, lhe damos continuidade. Sinto muito, mas temos de parar agora. Continuaremos na próxima quinta-feira. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!